Meu nome é Flávio Porto, eu curso Comércio Exterior e Negócios Internacionais, MBA, na FGV, e vou apresentar o resumo do livro Axiomas de Zurique no módulo de Finanças Corporativas do professor Gustavo Pereira. Bom, o autor então ele começa o livro comentando sobre como são e como foram criados esses axiomas, né? Então ele começa fazendo um comparativo que a Suíça é um país menor que o Rio de Janeiro. Eles não têm muitos recursos, não existe praia, não tem praia, eles não têm petróleo, a agricultura e a topografia são lugares muito inóspitos, então muito complicado a região para a agricultura, mas ao mesmo tempo os suíços eles são as pessoas mais ricas no mundo, né? Tem a renda per capita que equivale aos Estados Unidos, os alemães e o Japão. E eles têm esse alto índice de riqueza que não se compete com o país que eles vivem. Então, como que eles conseguem isso? Principalmente porque eles são ótimos especuladores, são ótimos jogadores e sabem fazer investimentos, né? Há muitas décadas atrás começou um grupo de bancários suíços logo depois da Segunda Guerra Mundial, e eles se reuniam perto da Wall Street para comentar sobre negócios, sobre investimentos, sobre especulações. E o Max Gunther, quando era mais jovem, ele fez uma pergunta para o seu pai que ele acabou não tendo resposta, que era a especulação. Mas o que é, na verdade, então, essa palavra axioma? Axioma é uma verdade inquestionável que ela é usada para construir uma teoria para uma argumentação. Ela é uma palavra de origem grega, que é axia, que ela significa digno, né? E ela tem o sinônimo também de lei ou de princípio. Então, ou seja, ela é um princípio para como se pode fazer investimento ou especulações. Então vamos começar comentando rapidamente cada axioma. O primeiro grande axioma, então, é o axioma do risco. O Gunther começa exemplificando na sua obra, então, a amizade da Silvia e da Mary, que uma investiu em título de CDB e a outra investiu em ações, e uma acabou perdendo no primeiro investimento, perdeu 25%, a Silvia achou muito um absurdo isso, e a Mary mesmo assim ela continuou investindo. Hoje, se for fazer um comparativo, a Silvia está uma pessoa muito simples, não tem muitos investimentos, e comparado com a Mary, que investiu em bolsa e continuou investindo, mesmo correndo risco, e ela hoje tem uma vida associável bem mais rica do que a Silvia. O segundo grande axioma, então, é o axioma da ganância. Gunther exemplifica em sua obra também que uma mulher foi apostar num cassino, apostou R$10, ganhou 35, ganhou 350, chegou a 2.800, chegou até 9.800 dólares. Quando seus amigos então ficaram entusiasmados, e quando ela chegou a 9.800, ela começou a perder tudo que investiu, inclusive os R$10. Ou seja, a ganância que fez ela ganhar dinheiro também fez ela perder. Então a ganância, quanto mais, é aquela coisa de querer mais, né? O terceiro grande axioma é o axioma da esperança. Existia um projeto imobiliário, um outro exemplo, no qual se tinha a ideia de que conseguisse tirar algum investimento, um valor investido, depois que comprou esse projeto imobiliário. Só que na verdade não saiu do papel, e essa pessoa acabou tendo um prejuízo, né, porque não rendeu e teve redução do valor do seu investimento. Então esse grande axioma comenta que quando a água
Quando a água está no pescoço, você já tem que estar longe dessa situação, né? Não adianta você esperar o barco afundar para você sair, você tem que sair antes do barco afundar. O quarto axioma, então, é o axioma das previsões. Gunther comenta que não é aconselhável dar atenções às previsões que os gurus financeiros e econômicos eles previam lá na década de 20, de 30, pois eram pessoas que tinham conhecimento, mas que faziam 20 previsões, dessas 20 acertavam alguma coisa, umas 3, por exemplo. Então, nunca dê tanta atenção a previsões. Axioma dos padrões. Ivan Fisher, então, ele achou que tivesse descoberto uma padronização para investimento, uma padronização para se ganhar dinheiro, que na verdade isso a gente sabe que não existe. Na verdade, ele depois acabou sentindo isso na pele, porque ele acabou falindo. Axioma da mobilidade. O Gunther exemplifica em sua obra um exemplo de um casal que tinha comprado uma casa e teve a oportunidade de vender essa casa. No momento, eles ficaram demorando para decidir se iam vender ou não. No momento que eles decidiram vender, já estava muito inferior ao seu preço inicial, ou seja, eles ficavam enraizados naquela casa e naquele bairro. E Gunther comenta que você tem que se enraizar nas pessoas e não em imóveis ou num bairro. O sétimo grande axioma é o axioma da intuição, aquele axioma do palpite, da intuição. Gunther comenta que não se pode confiar numa intuição que você não puder ser explicado. É importante que você tenha que ter um embasamento num banco de dados para você conseguir fazer uma análise melhor da situação. Não se pode, então, simplesmente fazer um negócio, um investimento baseado numa intuição. A oitava grande axioma, então, é o axioma da religião e do ocultismo. Gunther comenta que Deus ele não é especulador, e muito menos está preocupado com a sua conta bancária. Você não vai ficar rico apenas rezando ou indo atrás de clarividência ou de ocultismo, alguma coisa assim. Não se cria riqueza dessa maneira. O nono grande axioma também é o axioma do otimismo e do pessimismo. Gunther exemplifica em sua obra, então, o caso de Sam e Jude, que eles compraram lotes numa área que acabou não saindo do papel, mas eles compraram com a ideia de que pudessem triplicar esse valor que eles investiram inicialmente. E não foi isso que aconteceu. Eles acabaram perdendo dinheiro por causa disso. Mas eles compraram com aquele otimismo de que conseguiriam triplicar esse valor. O décimo grande axioma, então, é o axioma do consenso. Você deve colocar em dúvida tudo o que é lhe dito. O lógico não pode ser tão lógico, o certo pode estar errado e o errado pode estar certo. Então você tem que duvidar de tudo que estão lhe dizendo. O 11º axioma, então, é o axioma da teimosia. Gunther exemplifica na sua obra, então, que existiu uma mulher que ela queria investir em alguma empresa que estivesse ligada à educação, e ela investiu na empresa Sears, que é a enciclopédia britânica. Ela investiu por um tempo, e nesse meio tempo ela perdeu, ganhou, e chegou numa época que as ações se valorizaram bastante e ela acabou ganhando um bom dinheiro por essa teimosia dela de investir nessa empresa. O 12º axioma, e último axioma, é o axioma do planejamento. Gunther exemplifica que um casal, que era o George e a Martha, que logo depois que eles casaram, seu pai indicou um financeiro, uma pessoa que tinha conhecimento em finanças, para lhe dar conselhos financeiros. E esse conselheiro indicou eles fazerem investimento em fundos de pensão. Naquela época era algo interessante, mas depois do passar dos anos acabaram
acabou não sendo tão bom como eles acharam no início, devido a vários fatores econômicos. Gunther comenta que não se pode fazer um planejamento a longo prazo, que foi o caso de George e da Marta, porque você não sabe o que vai acontecer na próxima semana, muito menos amanhã. Então, o livro, esse foi o resumo, o livro que se chama Zurich, que são Conselhos dos Banqueiros Suíços para Orientações de Investimentos. Esse livro ele é focado para você saber administrar os riscos, para você saber ganhar, saber investir e saber especular. Gunther comenta que esse livro não é um livro de filosofia, e sim que se você estudar esses axiomas, você pode enriquecer com esses conhecimentos. Era isso. Obrigado.